programa ANW já vai começar. Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá pessoal, estamos iniciando mais um ANW, sejam todos bem-vindos porque hoje o programa está super especial e você não pode perder por nada. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, que eu já falei que é muito especial, eu queria convidar você que está assistindo no YouTube ou até na TV Amazônia, se inscrever no nosso canal do YouTube, para que você possa assistir não somente os programas ANW, mas toda a programação da TV Amazônia, que está também na internet, através do YouTube. Então, se inscreva, compartilhe com seus amigos, faça comentários e nos ajude a divulgar, o que nós estamos produzindo, que principalmente são programas de edificação, que vão abençoar a sua vida, sua família e também os seus amigos. Você pode ser uma pessoa que vai ser usada por Deus somente compartilhando, e não custa nada, é de graça compartilhar. Mas agora eu quero apresentar meu convidado, meu super convidado, pastor Paulo Jeffers. Seja bem-vindo à TV Amazônia. Muito obrigado. A nova TV Amazônia, né? Nova TV. E é o nosso programa NW, a gente vai ter um bate-papo aqui muito legal. Eu sei que o senhor tem muita coisa boa para nos falar. Amém, amém. Mas, então, eu quero te agradecer por este momento, esse privilégio de estar aqui compartilhando com vocês. Realmente fica parabéns também para a TV Amazônia, digital agora. Estou pegando em casa agora. Então, agora você pode assistir. Então, é um privilégio de estar aqui e de falar com vocês o que Deus está fazendo em nossas vidas e também na Paz International e Paz Church. Verdade. E hoje também, essa semana é uma semana especial, que é a semana que foi domingo passado, o seu aniversário, O programa vai exibir na sexta, então a gente está na semana ainda do aniversário do pastor Paulo. Teve muitas comemorações, né, pastor? Sim, realmente eu senti muito honrado pelo amor de todo mundo, de essa celebração, e nem imaginava o que foi preparado para nós, para mim, na célula, na igreja, aquela festa ontem. Muito obrigado, eu sinto muito amado, muito honrado, e como este calor brasileiro realmente está exibido todos os dias. Essa razão eu falo para as pessoas, eu sou americano, mas meu sangue é verde e amarelo, E que realmente eu amo o Brasil, eu sinto esse amor dos brasileiros, sinto em casa, porque isso é minha casa. Verdade. Então, quanto tempo já, pastor, aqui no 40 Brasil? anos. Março marca 40 anos aqui no Brasil. Todo este tempo em Santarém. Uau. Eu amo de Santarém. O senhor fez 70, né? 70. O senhor esperou 70 anos para esse momento, né? É isso mesmo. E o senhor, então, já está bem mais tempo no Brasil do que morou nos Estados Unidos. Sim. E realmente foi chamado de Deus para nossa vida aqui. Eu nunca imaginava, quando eu estava crescendo, de ser missionário aqui no Brasil. Eu sempre tinha o sonho americano de me formar, de ter bom trabalho, casa, carro, essas coisas de família. Mas foi durante meu tempo de faculdade, quando eu saí da segurança de lar cristão, de meus amigos, da igreja e tudo, eu fui para a universidade secular e lá estava morando no dormitório lá na faculdade. Então eu lembro quando meus pais saíram, que fazendo um tchau, eu estou sozinho aqui. Naquele momento eu falei para Jesus, o Senhor vai precisar ser meu melhor amigo, porque realmente agora eu estou sentindo essa solidão, esse novo tempo de vida. Então, e realmente o que aconteceu naqueles 4 anos, Jesus se tornou mais real para mim, desenvolvi muito mais intimidade com Ele, Ele mudou os meus propósitos da minha vida, meus valores e tudo. Então, durante este tempo também, eu comecei a aprender mais na Palavra de Deus. Eu fiquei lendo a Palavra. Tinha várias coisas que nossa igreja não praticava, os dons do Espírito Santo e tudo. Quando eu estava lendo essas coisas, comecei a questionar
por que nós não praticamos essas coisas? E durante este período, a Rebeca chegou do Brasil para os Estados Unidos, ela faz parte da nossa denominação nos Estados Unidos, e ela visitou, foi o verão, eu estava em casa, e ela e o irmão dela, o Timóteo, estavam visitando algumas das nossas igrejas. Ela passou lá na minha cidade, Richmond, Virgínia, e ela passou o fim de semana lá, em nossa casa, hospedada em nossa casa. E a primeira vez que eu conheci esta mulher, vi ela, é como alguém me bateu com um martelo na cabeça. Eu falei, essa mulher é demais, né? E realmente... Ela já era missionária, então? Já era missionária. Ela terminado o 2º grau, estava entrando na universidade. Então, ela estava indo para uma faculdade. Qual a idade vocês tinham nesse período? Neste período eu estava no 3º ano de faculdade, então eu tinha 21 anos de idade. Muito jovem, né? Então, mas minha experiência no sentido de namoro, né? Eu gostava de várias meninas, mas a coisa depois parece quase como um jogo, né? Todo mundo gosta de ter aquela moça no seu braço, né? Aquela coisa. Eu não estava me envolvendo com mulheres, mas eu tinha essa coisa de aquela atenção foi tão preciosa, mas depois eu achei que eu fiquei, eu não sei a palavra de usar, cansado daquela pessoa. Puxa, comecei a pensar, viver a minha vida inteira com uma pessoa. Eu entreguei essa área para Deus. Eu falei, Deus, realmente, o Senhor vai precisar escolher essa mulher para mim. Então, quando eu tinha esse primeiro encontro com Rebeca, eu falei com Deus. Deus, realmente, eu acho que tem algo especial com esta mulher, esta menina. Mas eu não vou procurar. Eu nem liguei para ela, nem falei nada para ela. Eu falei, Deus, se tem algo especial com ela, o Senhor vai precisar desenvolver esse amor verdadeiro para ela, porque eu não vou atrás. Mas nesse período a pastora Rebeca também morava nos Estados Unidos. Morava, fazendo faculdade. Viajava pelas cidades, nas igrejas, era isso, né? Sim. E o senhor tinha 21, e ela tinha quantos anos? Ela tinha, naquela época, ela tem 4 anos mais jovem, tem 17 anos. Bem jovenzinha, né? Então, o que aconteceu? Ela terminou 2 anos de faculdade de teologia lá num estado, e depois ela sempre quis ser uma enfermeira, né? Então, ela mudou para outro estado. Ela estava bem longe de mim. E ela estava no outro estado estudando. Eu não vi ela por mais 2 anos. Foi 2 anos depois do primeiro encontro. Eu estava no acampamento de família. E ela estava nesse estado durante o verão. O que estava acontecendo? Ela estava cuidando do avó dela, porque ela tinha feito compromisso com a mãe de cuidar da avó dela durante esse verão. E então ela não estava planejando de ir para esse acampamento. Eu nem sabia, nem estava planejando um encontro com ela nesse acampamento. Mas foi na região dela. E então, mas durante esse período, a avó dela caiu, quebrou a perna dela. Então ela estava hospitalizada. Desculpa, me perdoe o português, gente. Se o Adilson estivesse aqui, a gente já ia fazer, o pastor ia falar em inglês, o Adilson ia traduzir. Seria muito mais fácil. A gente só abrindo parênteses, o Adilson, ele arranha inglês, mas a gente está estudando junto inglês para a gente um dia fazer um programa. Ótimo, eu vou participar de novo. Quem sabe a próxima vez, né, você já pode falar inglês aqui, né? Mas então ela foi hospitalizada. É isso, você é muito inteligente. Aleluia. E então deixa a Rebeca livre para ir para esse acampamento. E ela apareceu lá. E quando eu vi ela lá, puxa, eu quero falar com ela, né? E tudo. Então, eu tinha 2 ou 3 oportunidades sentar com ela, falar que eu quis saber o que estava acontecendo no Brasil. Porque no Brasil eu estava orando pelos doentes, expulsando demônios, essas coisas. Eu quis saber mais sobre isso, que nós não praticávamos essas coisas na nossa igreja. Então eu quis saber sobre essas histórias. Mas sim, né? Só uma confidência. Era o seu desejo mesmo saber essas coisas ou era uma desculpa para falar com ela? Os dois. As 2 coisas. As 2 coisas. Que realmente eu quis conhecer
ela maior, procurando a oportunidade. Mas realmente eu quis saber que Deus estava Esse mudando. mover de Deus. Está mudando meus valores e tudo, né? E eu estava disposto de ser... como essa coisa de trabalho, o bom emprego foi trabalho, casa foi uma hospedia, não, qual é a palavra? Em casa não tinha valor, carro, coisa de bom de ter, né? Mas não tinha aquele desejo Sim. tão forte, os valores. Quis fazer a vontade de Deus. Então, eu estava falando com ela e também eu quero mencionar, eu acho que blasfêmia, né? Mas eu acho que Deus quebrou a perna da avó dela. Não, estou brincando, gente, estou brincando. Ó, pessoal, é brincadeira, viu? Brincadeira, né? Mas ela apareceu lá no acampamento e realmente... Mas todas as coisas contribuem, então encaixa nisso, né? É isso. Deus aproveitou, uma coisa aconteceu, já levou ela para lá. E foi isso mesmo. Mas, então, eu senti, uau, Deus ainda estava confirmando, esse amor estava crescendo dentro de mim. Foi 9 meses depois, nós tínhamos outro encontro lá envolvendo missões. Eu estava o vice-presidente de uma organização da nossa igreja sobre missões para jovens. E então nós tínhamos um chamado workshop, evento lá numa igreja que estava longe de onde eu morava. Neste tempo eu já estava trabalhando como engenheiro elétrico. E meu pai foi como se chama, consultor. Ele estava uma das pessoas Dando consultoria. É uma pessoa que cuidando dessa organização, também esse grupo. Então eu e ele, nós fomos para essa cidade, estava no estado de Ohio, e Rebeca estava no estado de Illinois, e eu pensava, talvez ela vai estar nesta reunião. Mas eu já tinha falado com meus pais, uma vez eu estava em casa, fim de semana, e a empresa estava preparando para me transferir para outro estado. E minha mãe falou naquela época, Paulo, seria um bom tempo de pensar sobre casamento, né? Porque realmente a empresa vai te transferir, vai te ajudar a conseguir uma casa, esse tipo de coisa. Seria um bom tempo, né? Uma oportunidade boa, oportunidade boa. Então eu abri com eles sobre a Rebeca, meus sentimentos e tudo, né? Eles conheceram ela, que ela ficou em nossa casa, né? E conheceram a família também, então eles estavam bem animados com isso. Mas eu não falei sobre a seriedade que eu estava pensando em casamento já. Pastor, e ela? Ela nessa altura tinha alguma ideia? O senhor deixou perceber alguma coisa? Deixa-me falar um pouco. Melhor se ela falar, mas deixa-me falar a parte dela. Então, nós fomos para este evento. Rebeca estava estudando enfermagem lá nessa outra faculdade. E ela tinha uma grande prova naquela segunda-feira. Isso foi um evento de fim de semana. E os pais dela estavam nos Estados Unidos naquele momento. Então ela ligou para a mãe dela e falou: mãe, realmente tem esse evento lá, tem várias pessoas da nossa igreja indo para esse evento, né? E eu gostaria de ir também, mas eu tenho essa grande prova na segunda-feira. E a mãe falou: mas você realmente vai fazer bem, você é bom estudante, você vai fazer bem na prova, vai lá. Ela falou: eu não queria para razão errada, né, para motivo errado, mas eu acho que Paulo vai estar lá. É isso. E, então, ela já estava pensando também. E a mãe: não, vai, né? Então precisa obedecer a mãe, né? E o senhor conhecia já a pastora Catarina? Realmente só por alto, pessoalmente não tinha conhecido. Mas ela sabia quem você era? Sim, eles conheceram. Meu pai era pastor na igreja. As famílias se conheciam, assim? Sim, um pouco. Mas eles morando em Brasil todo o tempo. E quando quando visitaram os Estados Unidos, eles foram lá para Indiana, outro estado longe. Então, vai lá, então, tá bom. Ela foi lá. Nós tínhamos essa reunião. Esse dia cheio de eventos, mas eu sendo vice-presidente, estava muito ocupado com tantas coisas. Então, chegou o final do dia, eu falei: Deus, eu quero falar com ela, né? Então, por favor, deixa ela sair sozinho, naquele último salão.
Eles convidaram todo mundo para descer lá na igreja para tomar o sobremesa que tinha sobrado do jantar e tudo. Então, foi assim que eu estava lá esperando lá fora, na entrada da igreja, e ela saiu sozinha. Falei, Rebeca, posso falar contigo em particular, rapidinho? Ela falou, sim, pode, né? Então, nós entramos lá no berçário da igreja, nós sentamos lá no chão, e simplesmente falei, olha, eu quero te pedir em casamento, né? Uau, já foi direto, né? Foi direto, né? E ela ficou chocada, né, com isso, e então ela falou, quando eu vi o rosto dela, ela falou, deixa-me explicar, que realmente eu expliquei sobre aquela primeira vez que eu vi ela, que Deus estava tocando no meu coração sobre ela, tinha orado, tinha falado com meus pais, mas ela falou, olha, eu tenho chamado de ser missionária, então, se você não tem esse chamado, né, eu preciso orar e tudo, né, mas eu falei, olha, eu estou completamente aberto, Deus tem mudado meus valores e tudo durante a faculdade, e então eu estou disposto a fazer qualquer coisa, se Ele nos chamar para campo missionário, eu sei você tem ainda 2 anos de faculdade, eu tinha investigado algumas coisas, né, eu sabia onde eu estava sendo transferido, que Ele tinha este programa de enfermagem também lá. Eu falei que a universidade tem enfermagem, você tem mais 2 anos até terminar a enfermagem, então é uma coisa mais para frente, né? Então nós temos tempo para confirmar a vontade de Deus. E ela falou que, tá bom, mas ela quis orar. Eu tinha tanta fé, eu sabia, ela aceitaria, mas ela falou, eu quero voltar, quero falar com a família e tudo. Então nós voltamos a este evento e ela ligou para a mãe, falando, mãe, você lembra que eu falei, eu não quis ir para o motivo errado? Sim. Paulo estava lá. Sim. Mãe, ele me pediu em casamento. Ela chorou. A mãe falou, mas por que está chorando? Maravilhoso, né? Mas eu estou emocionado. Então, ela ligou para a família, todo mundo concordou. E então, eu voltei, estava em outro estado. Naquela época não tinha celular, né? Sim. Só aquele telefone fixo e tudo, né? Nos Estados Unidos era caro a ligação ou não? Já era? Foi caro também. Ligação fixa. Aqui no Brasil era muito caro. Muito atrás. caro, né? E então eu estava lá em casa, eu tinha calculado, eu escrevi uma carta para ela logo depois. Eu falei, eu não gosto de mandar cartas e tudo. Por favor, ligue para mim a cobrar quando vocês fazem a decisão. Então eu calculei quando vai chegar a carta lá e tudo. Eu lembro, foi uma quinta-feira à noite, eu estava sentado lá no sofá, no meu apartamento, esperando pelo telefone tocar. Você já tinha mudado? Não. Já estava na casa dos pais? Então, ela ligou, eu estava lá esperando e ela confirmou. Então, o que nós fizemos? E foi a terceira vez que estamos juntos, eu pedi em casamento. Então, com ela aceitando, marquei 2 semanas depois, eu voei para a cidade dela e nós anunciamos nosso noivado lá na igreja dela. Essa foi a 4ª vez que nós estamos juntos. Próximo mês foi, acho que foi Páscoa, e ela voou para o estado dos meus pais, eu fui lá e nós visitamos meus pais lá e conhecendo eles melhor. E a próximo mês, a empresa estava me mandando para outro estado para procurar hospedagem e tudo, né? Casa. E eu falei, olha, gente, eu estou realmente me casando agora. Então, eles pagaram para ela voar também para chegar legal. lá. Pagou 2 apartamentos de hotel e tudo, né? Tudo bem santo, né? Deixando claro. Hoje talvez não seria assim. Né? Deixando claro, viu, jovens? Exatamente. Mas eles pagaram para ela lá. Então, isso foi a 6ª vez que nós estamos juntos. E no próximo mês nós casamos. E é tão legal assim quando a gente vê que Deus está fazendo, né? Porque acaba fluindo muito naturalmente, sim, né? Sim. Eu não recomendo isso para a gente, né? De terceira vez estar juntos, pedir um casamento. Mas tinha orado, conheci a família, foi criado no lar cristão, tinha valores altos e tudo, né? E a aprovação dos pais. Então, tudo isso combina para isso. Mas normalmente nós não recomendamos. Mas até vocês não moravam no mesmo estado, né? Então vocês se viam muito ocasionalmente e o primeiro foi 2 anos, depois mais 9 meses, né?
Então, assim, era o caminho que vocês tinham, né? Não é o natural para jovens que moram na mesma cidade, que vão se conhecer, vão poder se aprofundar assim, no sentido de ver a família um do outro, ver o chamado, né? Até Deus confirmar. Mas nesse caso de vocês, acho que foi bem Deus mostrando, né? E aprovando, né? Sim. Então, nós fizemos nosso casamento, foi Dia dos Namorados aqui no Brasil, dia 12 de junho de 1976. E nós fizemos a mudança para Carolina do Norte, onde ela terminou os estudos dela. E também nós ficamos envolvidos numa igreja full gospel, onde realmente praticávamos os dons do Espírito Santo e tudo, né? Foi lá que eu fui batizado no Espírito Santo. Até foi interessante, lá na faculdade, só deixa-me voltar, na faculdade, Deus já estava transformando minha vida. Foi uma universidade secular e eu lembro eu acho que foi o penúltimo ano lá no dormitório, metade das pessoas estavam carismáticos. E Deus estava colocando as pessoas ao redor de mim, numa universidade secular, e eu estava recebendo. Pastor, só para a gente explicar o termo carismático, porque aqui no Brasil tem uma conotação católica, né? Mas carismático no sentido de aceitar os dons do Espírito. Pentecostais, isso, né? Nós chamamos mais full gospel lá nos Estados Unidos, E então estava realmente, eu orei lá com eles para receber o batismo do Espírito Santo, mas não falei em línguas. Só nesta igreja lá, depois do nosso casamento, que realmente eu experimentei esse batismo do Espírito Santo. Uma igreja pequena, lá no rural, foi muito bacana essa igreja. Full gospel é evangelho pleno. Sim, né? no sentido no Brasil coisa. Talvez muito ligado ao estilo do Kenneth Hagin, ou não? Realmente foi. Porque eu usava muito esse termo aqui nos livros traduzidos no Brasil. Sim. Eles usavam muito o evangelho pleno, né? Sim. Aquela doutrina muito ligada à forma do Kenneth Hagin, de fé, de milagres. Sim. Seria mais ou menos isso, né? É isso. E foi ligado também essa igreja com as igrejas Elim, lá de Nova York, estado de Rochester, de Nova York. E foi realmente que o meu discipulador agora é este grupo. E nós tínhamos vários missionários que visitaram aqui no Brasil desse grupo. Mas foi interessante, esta pequena igreja, lá no meio rural mesmo, dessa igreja tão pequena, pessoas são tão simples. Saiu um missionário que realmente montou, tem um programa chamado Betel, lá em Espanha, que está em várias nações do mundo agora, que realmente está tratando as pessoas drogadas, de dependências e tudo. É impressionante o ministério deles. Rebeca e eu saímos de lá, agora com Paz International, sou presidente e vice-presidente de Paz International. E tinha outra pessoa que saiu de lá, que tinha um programa de rádio conhecido nos Estados Unidos sobre casais, sobre família. E agora ele é presidente dessa faculdade em Nova York. Então, saiu dessa igreja pequena. Fiquei tão admirado como Deus usa os lugares simples para influenciar o mundo. Líderes mundiais saem deste lugar. Uau. Mas foi um lugar onde eu experimentei a presença de Deus tão forte e tudo. Deus foi realmente mudando minha vida, preparação para missões. Em 1978, nós tiramos um mês para chegar aqui no Brasil, que eu quis confirmar o chamado de Deus para nós, para o Brasil. Eu não quis vender tudo, chegar aqui no Brasil e depois descobrir realmente... Conhecer, espiar a terra, né? Exatamente. Como fizeram lá os espias lá, mandados por Moisés, né? Exatamente. Nessa época, foi só... O Lucas já tinha começado aqui na Amazonas, mas ele não... nós visitamos lá no Goiás com os pais dela, visitamos lá no Sul... E eu amava o Brasil. Passamos Natal aqui. E eu fiquei tão admirado quando nós fomos para a chácara dos pais da Rebeca. Lá foi rural também. Eles não tinham telefone. Então eu fiquei admirado. Todos os dias eu estava lá, tinha pessoas chegando de qualquer lugar e
E a pastora Catarina tinha sempre a refeição pronta, para todo mundo chegando lá, pessoas dormindo lá. A hospitalidade desta mulher de Deus, foi incrível, de ver como os pais dela têm influenciado tantas pessoas e plantando igrejas. E eu quis trabalhar com ele, eu vi o jeito dele e tudo, eu quis apoiar meu sogro, né? E então nós fizemos os planos, nossos planos foram de chegar aqui no Brasil e ir para Goiânia. Mas nesse intervalo, nós estamos resolvendo, levantando fundos e tudo, e por causa de algumas coisas que nós estamos passando, demorou para nós chegar aqui no Brasil. E foi isso todo no plano de Deus, porque quando nós chegamos aqui no Brasil, todo mundo tinha mudado para Santarém. E então não precisava fazer duas mudanças, para Goiás e depois para cá. Então nós chegamos direto aqui em Santarém. Mas só notando também, depois do nosso tempo lá, ela terminou a enfermagem, nós mudamos, eu fui transferido de volta para outro estado regional, e eu estava trabalhando em outro departamento da empresa, e Rebeca desenvolvendo a enfermagem, trabalhando também. Nasceu Ruth e Beth, e depois disso... Nos Estados Unidos. Depois disso, eu falei com a empresa, que a empresa estava para me transferir para outro departamento de trabalho com robôs. E eu tinha visto demonstrações que a companhia estava fazendo nessa área de robôs industriais. E eu falei para eles, olha, gente, realmente, Rebeca e eu estamos planejando de ir para campo missionário. Então, não é justo para a empresa investir em mim quando eu estou planejando de sair. E eles falaram, olha, nós estamos muito satisfeito com o seu trabalho, onde está trabalhando agora, você pode continuar até você sair. Foi muito bacana essa empresa, DuPont. E realmente nós ficamos lá, depois chegamos aqui no Brasil em 1982. 82. 4 anos depois da primeira visita ao Brasil. Sim. Então nós chegamos aqui em Santarém e toda a família estava aqui e começou a nossa história aqui. Mas quando chegamos aqui, Lucas me precisava tanto na obra que imediatamente comecei a trabalhar. Foi um grande erro, porque nós exigimos que nossos missionários estudem português mínimo de 1 ano antes de entrar no trabalho. Mas eu prefiro trabalhar do que estudar, né? E então demorou para mim aprender português. E também o que aconteceu, nós chegamos em março. Quando chegou o fim do ano, em novembro tem aquele dia de ações de graça nos Estados Unidos, uma coisa muito familiar. E eu estava acostumado com 4 estações também. Lá onde nós morávamos, no inverno tinha neve e tudo, no verão quente, a praia e tudo. Outono tinha as folhas mudando as cores, e a primavera com flores e tudo, né? Aqui o sudeste e o sul do Brasil tem isso, mas no norte não. Mas aqui é calor com chuva. Calor sem chuva. Sem chuva. Muito calor sem chuva. Exatamente. E eu lembro, então, Natal, daquele primeiro ano, nós fomos convidados para a Ilha de Bom Vento, né, para ter uma comunhão com a igreja lá, uma das nossas primeiras igrejas ribeirinhas lá. Nós fomos lá, e então eu levei uma garrafa de água gelada para as crianças, né? E nós chegamos lá, mas todo mundo quis água fria, né? Então, rapidinho saiu a água fria. E quando nós chegamos lá, eu falei, Rebeca, por que eles chamam esse lugar Ilha de Bom Vento? Não tem vento nenhum aqui. Foi 40 graus, foi tão quente e tudo lá. Eu acho que foi a única vez que teve um vento lá. Aí falou assim, poxa, que bom vento. Aí ficou o nome do lugar. Aí depois não teve mais. E finalmente chegou, tinha um churrasco lá. Mas também serviram uma limonada lá. Glória a Deus, tem uma limonada lá. Eu peguei aquela limonada. Foi água do Rio Amazonas. Foi aquela amarela. Não era limonada. Não. Então, essas coisas culturais não foi a adaptação. Mas eu amava o amor deste povo. Eles nos tratamos tão bem. Realmente, amor, esse calor humano brasileiro não tem igual, gente, não tem igual.
ganhe o povo, né? Mas eu tinha esse problema de mudança de cultura, nem falando bem a língua, sentindo aquela isolação. Se eu não sabia que a chamada de Deus foi para ser missionário aqui no Brasil, eu tinha desistido. Difícil, né? É difícil. Precisa conhecer o seu chamado. Tinha saudades dos meus pais e tudo, né? E em fevereiro do próximo ano, meus pais vieram para o Brasil para nos visitar e quebrou aquelas saudades. Realmente, parece uma coisa mudou, né? E então foi realmente depois daquele primeiro ano começou a fluir. Pastor, e quantos anos então levou o senhor já trabalhando com o pastor Lucas? Sim. Na missão Projeto Amazônia, né? E que é a missão Paz, agora Paz International, até haver a transição, porque houve o falecimento dele. Sim. Eu queria que o senhor falasse do momento do falecimento dele, que deve ter sido bem duro para todo mundo. Sim. E para vocês como parentes e muito próximos, trabalhando, e era o líder, era o visionário, era Sim. aquele que estava na frente. E para o senhor assumir, qual foi, assim, quando veio a notícia que o senhor era a pessoa cogitada para assumir, como é que foi teu sentimento? Sim. Aquele fim de semana, Rebeca saiu, tinha uma equipe americana que chegou, e Rebeca acompanhava essa equipe para Ribeirinho, para a obra lá. E eu falei, Rebeca, eu não vou, porque eu quero tempo com meu filho, com Paulinho. Você leva as meninas, eu quero tempo pai com filho. Então, aquele fim de semana, marquei para Paulinho e eu. E eu lembro que eu estava sentado lá em casa, a Paulinho tinha dormido e eu estava lendo a minha Bíblia. E de repente, as Ruth e Beth batendo na porta e tudo. Eu abri, o que está acontecendo? O tio Lucas morreu e eles não acharam o corpo. Mas o quê? O quê? E foi tão surreal que ele morreu e fui lá fora. Eu estava tendo uma festa lá na Maloca para aniversário da Andreia, né? Andréia, a pastora Andréia? Não foi aniversário dela, mas foi adiantado, adiado. Iam comemorar. Comemorar. Tinha essa coisa acontecendo. E eu tinha outro evento, me perdoe, eu estou um pouco confuso aqui, mas a qualquer jeito, Rebeca chegou lá e ela estava falando com Cristina sobre que o Lucas tinha morrido, eles não acharam o corpo naquele momento. Ela que deu a notícia. Então, finalmente acharam o corpo dela, que o avião dele caiu em Lago Grande e foi embaixo da água e demorou para achar. Mas aquele foi um grande pesadelo para todos nós, que acho que foi o pior dia das nossas vidas, aquele momento. E nós tínhamos o enterro e tudo, né? E os pais do Lucas estavam sendo tratados aqui de saúde nos Estados Unidos e nem foram lá para o enterro e tudo. Foi choque para a família, nós nem estávamos juntos com eles. E então depois o que vai acontecer agora? E com muitas organizações, quando o fundador morre, muitas vezes aquela organização também vai para o fundo, né? Que depende daquele homem. Verdade. Mas pelo nosso sistema de discipulado, de treinamento de líderes, sempre treinando líderes, nossa organização cresceu. Todo mundo aceitou esse desafio, nós não aceitamos derrota e esses obreiros e tudo tomaram a posse da visão mesmo e nós começamos a crescer. Mas para mim, em particular, que antes da morte do Lucas, eu sou engenheiro, eu informatizei a missão, eu estava responsável por toda a administração da missão, eu aprendi a fazer, operar nossa gráfica, aprendi tudo sobre gráfica e tudo, estava responsável para gráfica. Na igreja estava sendo usado no louvor e adoração, pastor Abel estava planejando me colocar como pastor administrativo da igreja, nós estávamos trabalhando casais, eu estava tendo tão realizado meu chamado, sendo usado e a pastora Rebeca no Ribeirinho, como enfermeira. Como enfermeira. Estava tudo indo muito bem, né? Tudo muito bem, né? E de um dia para outro, tudo mudou.
E quando chega, quem vai liderar agora, nós decidimos vai ser a equipe de Cristina, Rebeca e eu como o chefe, né, de líder da equipe. Mas eu senti como alguém me tinha jogado no mar sem salva-vida, sem saber como nadar. Imagina. E eu falei, se essa é a escolha de homens, eu não estou interessado. Se esse é planos de Deus, tá bom, porque realmente eu estava sentindo tão inconfortável, eu estava sentindo tão realizado antes, e agora estou numa área que eu não tenho tanta experiência e tudo, né? Então eu busquei a Deus, tirei tempo para buscar a Deus. E eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, até visitei a igreja de Randy Clark naquela época, e tinha uma conferência lá, e pessoas que nem me conheceram chegaram para mim com palavras, confirmando as coisas, né? Confirmando que Deus estava já plantando no meu coração sobre esse papel. E quando eu cheguei no Brasil, de novo, eu sentei com outro homem de Deus, tipo de profeta, apóstolo, profeta. Nós sentamos lá e ele olhou para mim e falou, Paulo, eu vejo como você como o rei Saul. Você foi escolhido, foi ungido, mas está escondendo na bagagem. Precisa sair. E realmente aquela foi meu coração, porque pessoas falaram que Lucas falou, não vamos fazer isso. Eu falei, mas Lucas nunca falou comigo. Rebeca e eu reunimos com Lucas toda manhã, às 4:30 da manhã, todos os dias, para orar, falar sobre as coisas da missão e tudo, né? Então, eu conheci o dia a dia do Lucas. E, então, nesses primeiros dias, eu estava, tá bom, pessoas estão falando, Lucas disse, nós vamos nessa direção, outras coisas. Mas, finalmente, quando esse profeta falou para mim, preciso sair da bagagem, é como Moisés morreu, Josué está na frente agora, né? Eu não sou Moisés, eu sou Josué. E realmente comecei a tomar liderança, fiz algumas decisões no mundo financeiro seria suicídio, que tinham duas organizações grandes que estavam contribuindo para a paz. E eu visitei eles, mas com tanto dinheiro, eles quiseram controlar a nossa visão, né, influenciar a nossa visão. Eu cortei com os dois, que eu falei, paz tem seu próprio, Lucas tinha essa visão, nessa nossa visão que nós temos, não é para ganhar almas, é para fazer discípulos. Vamos ganhar almas, mas para fazer discípulos. E naquela época, quando Lucas morreu, naquele julho de 1994, entrou o real. O valor do dólar caiu para metade. Eu falei com o Lucas naquele mês, eu falei, Lucas, precisamos fazer algo. Nós estamos gastando muito mais do que está entrando, agora precisa fazer algo. E o próximo mês ele vai para o céu, ele foi a pessoa que levantou fundos para a missão. Irmãos, nós passamos um momento difícil, mas Deus estava tão fiel. E quando eu realmente focalizar a nossa visão, nós estabelecemos os valores, a visão, a missão, tudo, que realmente Deus, com visão, quem vem com provisão. E nós vimos a mão de Deus operando a nosso favor. Então foi uma transição difícil para mim, mas Deus tem desenvolvido essa área de liderança e tudo. Eu tenho visto Deus operar em tantas maneiras. E já são quase 30 anos com o senhor. Comigo, de 1994. 94, é. 20, né? 28 anos. 28 anos. 28 anos. 28 anos. Pastor, e o que a gente pode esperar do futuro da Paz International? Paz International. Este ano, nós tínhamos um plano de 3 anos para fortalecer tudo que nós temos, porque a igreja tinha crescido tanto, as igrejas, plantando tantas igrejas, então nós estamos muito esticados com recursos e tudo, né? Implementando tantas coisas, tanto crescimento, e nós montamos um plano de 3 anos para fortalecer tudo que nós tivemos. E então, nós começamos, este ano é o último ano, e temos feito coisas, temos várias bases que começaram, estão crescendo, e nós tínhamos muito crescimento natural, mas nós não temos feito coisas como
vamos expandir, vamos para esse outro país. Nós estamos focalizando e aperfeiçoando tudo que nós temos. Mas no meio disso veio o Covid, né? Então, nos últimos 2 anos, mudou esses planos também. Mas nós vemos como Deus tem usado isso para entrar na internet. E todas as igrejas têm programa na internet e tudo. Deus usou essas coisas para nos fortalecer. Aqui em Santarém, nós vimos a grande mudança da igreja, de realmente não tem cultos. E onde vem o dinheiro agora para os pastores e tudo? E nós temos realmente nos livrar de coisas que não precisamos. Verdade. E focalizado nas coisas importantes. E Deus tem sido tão fiel. Então, agora, nós estamos saindo da Covid muito mais focalizado, fazendo coisas necessárias, aquelas coisas supérfluas para o lado e muito mais saudável. Então, nós estamos, neste momento, esse 3º ano, mas eu acho que nós vamos continuar por mais 1 ano, talvez, focalizando isso. Estruturando. E é engraçado que, igual mudança de casa, né? Enquanto a gente está numa casa, a gente vai acumulando coisas que a gente acha que é importante e a gente não quer desapegar. Quando a gente vai arrumar as caixas para a mudança, a gente encontra tanta coisa que já podia ter sido ou passado para alguém, Sim. ou simplesmente se desfeito daquilo, que realmente não faz sentido mais, né? Sim. E acho que esse período de pandemia no mundo nos fez entender que tinha coisa que a gente carregava que só trazia peso. Sim. A gente achava que era importante valorizar, mas não tinha mais valor. Sim. Já devia fazer parte do passado, né? É isso mesmo. Então, nós estamos neste ponto, nós estamos sentindo muito mais confiante que Deus vai fazer, porque nós temos a infraestrutura que está sendo montada e tudo com essa reorganização, porque a igreja cresceu tanto que nós temos outras exigências do governo e tudo para garantir que nós vamos ser protegidos em todas as áreas. Sim. Né? Então, nós estamos centralizando nossa administração e tudo, preparando, reorganizando a igreja como matriz e filiais. E com este processo, nós estamos examinando cada igreja para garantir que está nos padrões de excelência, o que nós esperamos, que não vai ter nenhuma acusação contra a igreja perante de Deus e perante os homens. Excelente, excelente. Eu ouvi, pastor, vou fazer uma pergunta assim um pouco, eu não sei, forte para o senhor. Mas o senhor não precisa responder totalmente, Sim. Mas acho que não tem problema. Eu vi estava ouvindo um podcast do Teófilo Ayashi, lá de São Paulo, da Zion, né, do Dunamis, né? Uhum. E ele é um grande líder, é um jovem, né? Sim. Acho que ele não tem 40 anos, mas é um Sim. grande líder no Brasil hoje. Muito influente, né? O Descende Brasil está com ele. Sim. E ele foi treinado ministerialmente por um pastor americano, né? E ele estava compartilhando assim que ele aprendeu com esse pastor americano, que é o discipulador dele, é o pai espiritual dele, algumas fases ministeriais. Aí ele fala assim, isso é um ideal, não é o que acontece na maioria das pessoas, mas é um ideal. Por exemplo, uma pessoa que nasce num lar cristão, ele acredita que de 0 a 30 anos é um tempo de capacitação. 30 anos de idade. De 0 a 30 anos, um tempo de capacitação. Ele acredita que de 30 a 60 é o tempo de execução ministerial, de desbravar, de fazer o que tem que ser feito, por causa do vigor físico, por causa de tudo que essa idade, né, de 30 a 60, né, que alcança ali uma maturidade com 40, sim, 50, sim. né? E ele acredita que de 60 em diante seria o tempo de sucessão. O senhor falou essa semana do seu aniversário, domingo, né? Que o senhor quer viver até 124 anos, né? E o senhor já tem um DNA, por causa do seu pai, né? Que veio até 100. Muito bom para isso acontecer. Mas, para isso acontecer, tem que ter preparação. Né? Toda sucessão não é de um dia para outro, né? E também não significa que esse padrão que ele falou aconteça em todos os lugares. Mas, não que o senhor já tenha que passar, mas o senhor já pensa, já tem planos, assim, já está projetando para o futuro. Porque eu fico pensando, meu Deus, o pastor Paulo e a pastora Rebeca são tão intensos na Paz International, mas é uma obra tão grande.
Eu às vezes fico me colocando no seu lugar, porque eu sei que a pastora Rebeca, o senhor às vezes comigo trata coisas tão detalhadas da TV Amazônia, da igreja aqui, de outros planos de igrejas que a gente também acaba se envolvendo, né, através de Santarém. E eu ouço falar que pessoas de todo o Brasil, fora do Brasil, pedem ajuda para vocês. Eu fico imaginando a quantidade de mensagens que chegam diariamente para vocês e de problemas tão sérios que você tem que resolver. Então é muita coisa, né? Sim. E para alguém suceder vocês, vai ter que ser alguém muito preparado, né? É verdade. Como é que vocês estão sonhando e pensando e já se preparando para isso? Essa é uma grande oração que nós temos, né? E nós estamos olhando e tentando, no sentido de organizar, para ter delegando mais e mais coisas. Nós estamos sobre essa infraestrutura e estrutura governamental, nós estamos tentando nos livrar de mais e mais coisas, mas sobre o futuro de quem vai nos tomar nosso lugar, nós estamos orando, Deus mostra para nós aquela pessoa. Neste momento nós não temos pensado sobre algumas pessoas, mas vai precisar ter pessoas que nós vamos trazer ao lado de nós, mas no mesmo tempo nós estamos tentando reestruturar para garantir que ninguém tem tanta responsabilidade como nós temos. Entendi. Porque, como agora, nós estamos olhando para o Brasil, nós vemos como pastor Abe como líder do Paz Church Brasil. Eu nunca tinha, quando eu tomei a liderança, eu reconheci, puxa, eu não sou pastor de uma igreja, eu preciso de pessoas ao redor de mim para conselho. Essa é a razão nós montamos o presbitério de governo nacional, com os líderes das bases, que eu dependo. Eu não estou olhando para mim, eu estou sempre aberto para as ideias, eu quero aprender, e como o pastor Abe está realmente responsável pela divisão do MDA, Acts in Action e tudo que está acontecendo, eu vejo, nós estamos tentando de colocar tudo aqui no Brasil embaixo dele. Mas também, Rebeca e eu estamos mais responsáveis para tomar mais responsabilidade para a expansão internacional, mas dependendo das igrejas do Brasil. Sim. Então, nós estamos, e até talvez nesses próximos 3 anos, no próximo plano, e de olhar especificamente como fazer esse tipo de transição da nossa posição para outras pessoas. Então, isso vai ser uma coisa importante. Mas, neste momento, nós não temos nenhuma pessoa só tentando de reestruturar as coisas agora para nos livrar de muitas coisas, porque realmente nós não devemos. Nosso dia está cheio. Imagino. Muito cheio, né? Então, assim, a nova estrutura que vocês estão criando, claro, no futuro vai ter que ter alguém para assumir o posto principal, mas as tarefas vão ser divididas em várias pessoas para também essa que pegar não ter tanto encargo como vocês estão tendo já há muito tempo, né? E até agora Deus não tem mostrado aquela pessoa para tomar. Porque são vocês ainda, né? Por algum tempo. Então Jesus vai voltar antes, né? Justamente. Essa coisa que nós estamos correndo para o fim dos tempos. Eu fiquei admirado né? Hoje notícia que foi outra matança lá nos Estados Unidos, uma escola, 19 crianças mortas por uma pessoa de 18 anos, chegando lá, coisa acontecendo, e essas coisas agora na Europa é monkeypox, né? Eles chamam outra doença chegando agora, que foi exterminado, mas agora está voltando. Tantas coisas você vê, as guerras, não estou falando por causa dessa guerra de Ucrânia, sobre a grande seca de fome no mundo, por causa dessa guerra. Nós vemos tantas coisas acontecendo, e com a queda do moral do povo, Deus, quanto os mais valores, tempo, né? Valores. Então, não sei, talvez nós estamos na última geração. Verdade. Mas eu pensava que Jesus voltaria antes de 2000, né? Quando, eu lembro dos Estados Unidos, quando tinha aquele problema de óleo, né, anos 70, tenho só óleo para 25 anos. E agora, 50 anos. Mas acho que mostra muito a longanimidade de Deus, né? É verdade. Para que pessoas sejam salvas. É isso. Pastor, a gente está chegando no finalzinho do programa, Sim. mas antes de finalizar, a gente já entrou nessa... Eu acho que isso arde muito no coração de vocês.
essa mensagem da urgência. A pastora Rebeca Sim. tem uma mensagem forte sobre Sim. isso, mas eu sei que o senhor também Sim. sente isso, vocês têm se aprofundado nisso. Eu não sei se é essa mensagem que o senhor quer deixar para a gente finalizar o programa, mas eu queria te dar esse tempo final para o senhor deixar uma mensagem para a nossa audiência. A coisa que eu quero sempre enfatizar é a intimidade com Deus. Nós temos o Espírito Santo, nós precisamos ter essa intimidade forte com Ele, porque vai chegar a perseguição mais difícil. Nós temos uma perseguição como cristãos, mas aqui no Brasil é leve em relação do mundo. E eu quero falar para todos nós que a coisa mais que eu desejo é mais intimidade com o Espírito Santo, de ouvir a voz dEle, conhecer a voz dEle, de estar no centro da perfeita vontade de Deus, onde tem proteção, onde tem visão, provisão, tem segurança, sente realizado no cumprir o que Deus tem para nós. Então, essa coisa, para mim, a coisa mais desejo, e para todo mundo, de ter intimidade com Deus, de saber que você está no centro da sua perfeita vontade e tem aquela paixão por Ele e pelas almas que vem naturalmente quando tem paixão para Deus, e você vai ter paixão pelas almas também. Amém. Pastor Paulo Jeff, muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês. Uma grande honra receber o senhor aqui na TV Amazônia. A gente, até essa nova estrutura, né, na TV Amazônia, a gente teve um apoio muito grande, não só de oração, de incentivo, mas até de captação de recursos, né, Sim. através da Paz International, do pastor Paulo, da pastora Rebeca, para a gente inovar aqui, na verdade, a gente transformar para o sistema digital, modernizar, mas também é um maior privilégio poder estar em Santarém e nesse tempo, nos últimos 3 anos da minha vida, da minha família, poder estar pertinho de vocês, aprendendo, me inspirando e projetando a minha vida para o modelo que vocês são, de referência. Então, muito obrigado, que Deus abençoe. E, pessoal, compartilhe esse programa, inscreva-se no nosso canal do YouTube e divulgue para muitas pessoas poderem assistir. Você que estava conosco aqui na TV Amazônia, canal aberto, 7.1 em Santarém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no ANW, Amazônia News Weekend.